Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Começando com muita alegria, com muita gratidão a Deus, como sempre, né? Mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é terça-feira, gente. Terça-feira, dia 28 de novembro, né? Já já o mês de novembro termina e temos oportunidade mais uma vez da gente refletir sobre esses ensinamentos importantes, né? Que a gente aprende com Jesus, com essa espiritualidade superior que tanto bem nos faz. Olha, hoje eu queria conversar com você sobre algo muito especial, né? Como que você usa, olha que interessante, presta atenção, como que você usa o seu livre-arbítrio para determinar como vai ser o seu dia emocionalmente? Você tem o hábito de escolher emocionalmente como vai ser o seu dia? É exatamente isso. Não faz muito tempo eu conversava com vocês sobre uma pesquisa que mostrava que os 10 a 15 primeiros minutos, meus amigos, assim que a gente acorda, né, são determinantes para que a gente realmente tenha um dia bom ou ruim emocionalmente. Por quê? Nossa mente inconsciente ela está mais receptiva, porque a gente está voltando do sono, né? Então, se você levanta com mau humor, com pessimismo, né? Você já levanta se queixando, reclamando, é como se você pegasse o seu GPS interior, porque GPS é assim, né? Você pega o GPS, o celular vai lá e digita o endereço. E aí ele vai, né? Siga em frente, 100 metros à direita. Você não fica se preocupando mais em digitar o endereço. Por quê? Porque o seu GPS já vai dar o roteiro. Se o seu GPS interior está direcionado, né, assim que você acorda, que é a hora que você escreve o roteiro, para ter um dia ruim, que você está pensando que o seu dia vai ser ruim, gente, provavelmente todas as situações, os acontecimentos daquele dia vão passar pelo filtro de má vontade do seu inconsciente. Isso é muito sério. Muitas pessoas reclamam da vida que têm porque o problema não é a vida, é obviamente a maneira como você interpreta os fatos da sua vida. Né? Tanto isso é verdade que pessoas diferentes vivem mesmas situações parecidas, mas têm sensações diferentes, fazem escolhas emocionais diferentes. Então, nossa pílula de hoje quer te lembrar que o próprio Jesus falou: se você bate, você, né, tem a porta aberta. Se a gente busca, a gente acha. Se a gente pede, a gente obtém. Isso quer dizer o quê? Nós temos livre-arbítrio. Então, use a sua força de vontade todo dia quando você acordar para determinar que você vai ter um dia bom, que você vai ter um dia feliz. Isso é sério. Lembra-se da gratidão antecipada, que sempre eu tenho falado aqui nas últimas semanas? É isso. Você escolhe como vai ser o seu dia. Mas, na realidade, a minha fala hoje é um pouco além do que eu já conversei. São nos primeiros 15 minutos. É determinante. Então, se você tem uma rotina ao acordar, poderosa para o seu espírito, implante ela de maneira muito intensa. E se não tem, a hora de começar a ter. Porque tem gente que é assim, a pessoa já acorda atrasada ou agitada, não é? E já levanta e vai fazer um monte de coisas e não consegue curtir, né? Uma boa respiração, não tem um tempo para fazer uma oração, não lê uma página, né, de uma mensagem bacana que edifica. Então é importante, repito, nos primeiros minutos do seu dia você escolher como você quer se sentir. Só que antes de dormir a gente também tem que fazer esse cuidado, e muitas pessoas não fazem, né? Tem muita gente que dorme vendo televisão ou só ligado no celular, ou até mesmo fazendo outras coisas, mas não se prepara emocionalmente para o sono. A gente sabe, quando nós dormimos, o nosso corpo dorme, mas o nosso espírito, gente, ele se desloca do corpo e ele vai estar no mundo espiritual com as energias normalmente afins, né, que estejam ligadas à nossa sintonia padrão. Então, se você dorme com raiva, com tristeza, né, brigou com alguém, com angústia, isso só vai te fazer mal. Claro que a noite de sono não vai ser boa. E aí você já acorda pensando dessa forma. Então imagina, é um círculo vicioso. O que a gente está propondo aqui é um círculo virtuoso, entende? É dormir bem e acordar bem, usando o seu livre-arbítrio para isso. Então cuide de você. Não adianta a gente esperar que Deus cuide de nós se a gente não cuida da gente mesmo, concorda? Um monte de gente fala: meu Deus, nas orações, me ajude a ter uma vida melhor. Meu Deus, né, me ajude a me libertar dos meus problemas. Meu Deus, uai, de repente ele está lá trabalhando para nos ajudar e a gente mesmo é que não se ajuda, né? Dorme mal, acorda mal, não se determina a ter, né, uma visão positiva das coisas e simplesmente a gente quer que as coisas mudem do nada, né, sem que nós façamos a nossa parte. Aí é difícil, né? E não adianta ficar se escondendo atrás de problema, não. Ah, mas eu sou assim, Ricardo, porque aí começa o rosário, né? Porque eu tenho problema de saúde, falta dinheiro, eu fui traído, fui traída, meu pai e meu filho desencarnaram, alguém foi assassinado, eu tive um problema grave de saúde, eu tive isso, isso. Gente, problemas todos nós temos. Isso não vai mudar de uma hora para outra. Entende?
Cada um sabe onde seu sapato aperta. Mas se você justifica seu mau humor e sua tristeza com os problemas, você não percebeu que você está fazendo exatamente o oposto. Você está colocando no seu GPS que você vai ser uma pessoa triste porque você tem problemas. Entende como isso é grave? Você já escolheu ser assim e não se deu conta. Cuidado, nós temos que trocar essa programação. Ela tem que ser assim, apesar dos problemas que eu tenho, ou seja, eu tenho que colocar isso no meu GPS interior. Apesar das dificuldades que eu vou enfrentar hoje no dia, né, por exemplo, eu sei que eu tenho que pegar uma fila, né, eu sei que eu tenho que resolver esse problema, apesar disso, eu escolho ser feliz, eu escolho ter paz, eu escolho ter bom humor, ser alegre, apesar de tudo. Isso muda tudo. Tem umas pessoas, vira e mexe, quando aparecem nas palestras, me perguntam assim: Ricardo, eu não sei como é que você faz para ter bom humor o tempo todo. Porque você sempre acorda de bom humor para gravar as pílulas. Gente, quem disse que eu sempre acordo de bom humor? Eu fico de bom humor todos os dias, é diferente, é escolha. Assim como qualquer pessoa comum, claro que tem dias que eu acordo e eu falo, ai meu Deus, um monte de coisas às vezes vem na mente. Mas graças a Deus eu posso dizer que eu já aprendi a não deixar que isso tome conta de mim. E não, meu dia vai ser bom. Né? Então eu tenho a minha rotina de trabalhar o meu espírito antes de ir para a vida cotidiana. E você? Qual é a sua? Né? Então pense nisso, esse livre-arbítrio está ao nosso alcance. Agora a gente tem que utilizá-lo com muito carinho. É ou não é? É ou não é? É que você está colocando seu GPS interior aí quando você acorda, hein? Bom ânimo ou não? Bom humor ou mau humor? Otimismo ou pessimismo? Gente, 2 avisos rapidinho muito importantes. Primeiro, nós fizemos um anúncio aqui, né, buscando tradutores. Graças a Deus já apareceram vários. Eu, inclusive, já agradeci a vocês que já estão, inclusive, trabalhando pela tradução das pílulas. Nossa equipe nos informa que está faltando apenas o tradutor de alemão. Então, se você fala alemão, né, fluentemente, pode, né, com generosidade, doar parte do seu tempo para traduzir as pílulas, por favor, entre em contato com a nossa equipe. Você faz contato lá pela página do Facebook das transcrições da Pílula do Evangelho. Então, você entra lá e aí você manda uma mensagem inbox e as pessoas vão te orientar sobre como fazer. Então, você fala alemão? Vem para cá. Duncan, pelo menos obrigado em alemão eu sei falar. A você que puder nos ajudar, tá bom? E segundo aviso é o seguinte, nós escolhemos algumas datas agora em 2018 para que a gente possa estar em algumas capitais brasileiras, né? Durante os últimos meses, muita gente tem ligado lá no Instituto para os agendamentos e infelizmente a gente agradece com carinho, mas por causa, enfim, né, da agenda muito tumultuada, não foi possível agendar. Então, para dar chance igual a todos que já entraram em contato, então, nós estamos divulgando de maneira pública. Se você tem interesse, principalmente se você for da cidade de São Paulo, né, do Rio de Janeiro ou de alguma das capitais do Nordeste, então a gente está fazendo alguns agendamentos para poder levar, né, os seminários da Pílula do Evangelho até você com todo carinho, ou com a maior alegria, ter a honra, né, de conhecer, né, as casas religiosas da sua região ou até outras instituições, né, com maior carinho. Então a gente pede que vocês façam o contato pelo e-mail, quem tiver interesse. Anota aí por gentileza, ó, contato @institutonamastê.com.br. Então eu vou repetir, contato @institutonamastê.com.br. Tá bom? Então, muita luz, meus amigos, e muita paz a cada um de vocês. Que você escolha muito ser feliz nesse dia de hoje, amanhã e depois. Que durma bem, acorde bem e compartilhe o amor imenso no seu coração com toda a humanidade ao seu redor. Obrigado por compartilhar as pílulas do Evangelho e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.